O julgamento do núcleo 1 da trama golpista entra na reta final. São 8 réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e militares de alta patente. Segundo a denúncia, eles participaram da organização de um plano para invalidar o resultado das eleições de 2022. E, de acordo com a investigação, houve ainda a intenção de usar estruturas do Estado para viabilizar um golpe. Em junho desse ano, o STF realizou interrogatórios presenciais com todos os acusados. Depois, o relator Alexandre de Moraes pediu o agendamento e o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, definiu 5 datas para as sessões. A primeira está marcada para o dia 2, a última para o dia 12 de setembro. A previsão é de um julgamento longo que pode chegar a 27 horas de discussão. Um processo histórico que coloca no banco dos réus a mais alta cúpula de um governo democraticamente eleito, mas que tentou derrubar a democracia. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes que está começando aqui toda semana, de segunda a sexta-feira. A gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a nossa companheira aqui do ICL Notícias, nossa analista, jornalista, colunista do nosso site, a Juliana Dalpiva, que está aqui mais uma vez. Ju, que bom ter você aqui junto com a gente. Bem-vinda. Oi, Gabi. Bom dia para a nossa comunidade também. E vamos tentar aí esclarecer como é que vai ser esse julgamento histórico. Eu acho que todo mundo viu a carinha da Ju aqui, já sabe do que a gente vai falar. A gente tem a introdução também, claro, do programa, mas chamou a Juliana Dalpiva, já sabemos que vamos falar do julgamento do Bolsonaro e dos demais réus desse núcleo crucial. O que a gente pode esperar? A gente tem sessões extraordinárias, tem várias datas que estão marcadas. Qual que deve ser a duração? Como é que vai ser esse rito? São 2 semanas de julgamento, então, que a gente prevê para essas datas. Claro que se precisar dar uma estendida ou uma encurtada, isso fica ali a critério. E aí, como é que se dá, gente? Começa a sessão por volta das 9 horas da manhã. O presidente da turma, que é o ministro Zanin, abre a sessão. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, faz um relatório básico, só informando, ainda não é o voto dele, tá? É só informando tudo que aconteceu no processo até ali, as testemunhas que foram ouvidas em tal data, a denúncia, etc., o básico, as alegações finais, ponto. Talvez questões preliminares, caso, enfim, algum dos advogados ou a PGR aponte. E em seguida é dada a palavra à acusação para a sustentação oral e depois às defesas dos réus. E isso só do núcleo 1, né? Do núcleo crucial, Bolsonaro, Braga Neto e companhia. Aqueles que a gente já vem falando para vocês desde março. Depois vem a leitura do voto dos ministros. E aí é que a gente vai ver, primeiro a votar, o ministro Alexandre de Moraes, e aí depois os demais, parece que o fluxo é na sequência. Eu quero trazer um primeiro aspecto aqui, que é uma apuração que eu estou fazendo, Gabi, que é o que o Bolsonaro vai fazer nesse dia, né? Então, ainda não está confirmado, estou sabendo que eles estão discutindo isso, ou seja, qual é a melhor abordagem para o Bolsonaro, mas quero lembrar aqui a nossa audiência, o que aconteceu no dia da leitura da denúncia. Foram 2 dias de sessão. No primeiro dia, que o advogado ia fazer a sustentação oral contra a recepção da denúncia, criticar ali os pontos da denúncia e tudo mais, o Bolsonaro foi ao Supremo presencialmente assistir a sessão junto com o Celso Vilardi, que é o advogado dele, e acompanhou a sessão toda. Todas as sustentações orais. A hora que os ministros foram votar, o Bolsonaro não foi, que foi no dia seguinte. Então, na terça-feira, na hora do advogado dele falar, ele foi. Na quarta, quando os ministros começaram a falar,
como iam receber a denúncia, como votavam, como analisavam o caso até ali, o Bolsonaro não ficou lá para assistir essa cena. E o que eu ouvi, e inclusive contei com exclusividade aqui no ICL, é que essa cena foi discutida entre a defesa, ali, as pessoas próximas ao Bolsonaro, com ele, até o último instante, porque era muito forte entre eles ali a imagem da Dilma sendo julgada durante o processo de impeachment no Senado, como ela ficou lá o tempo todo ouvindo, só que com essa diferença, né? A Dilma sentou lá no Senado, ouviu cada um dos votos dos senadores contra ela. O Bolsonaro só escutou o advogado dele, mas ele foi lá para tentar fazer essa cena. Eu acho que o Bolsonaro vai pedir, sim, para ir até o Supremo, para ouvir o advogado dele ler, falar a sustentação oral perante o julgamento. Também é uma narrativa política, né? De tentar aparecer, já que ele está preso. E aí é diferente, que em março ele não estava preso. Então agora ele tem que pedir autorização para sair de casa para ir acompanhar a sessão. Imagino que o ministro Alexandre de Moraes não tem por que negar. É uma situação parecida com o que aconteceu com o Felipe Martins, que também está em casa com tornozeleira eletrônica e pediu autorização para ir acompanhar a denúncia dele, e foi. Então, eu aposto que o Bolsonaro vai pedir para ir assistir a leitura da sustentação oral do advogado dele. Se ele vai aguentar o julgamento inteiro, aí é outra história. Agora, um ponto que sempre é levantado, e eu aposto que nesse momento tem gente no nosso chat perguntando sobre a pena que o Bolsonaro pode ter, né, numa condenação. Numa eventual ainda condenação, mas tudo caminha para isso, né, Ju? A gente fala sobre isso longamente aqui, exaustivamente, no ICL. Agora, a pena máxima que pode chegar, somando todos os crimes, é de 43 anos de prisão. Pela perspectiva que a gente tem e todas essas questões que foram colocadas pelos próprios advogados, o Bolsonaro com medida cautelar, descumpriu, foi para a prisão domiciliar. O Bolsonaro deve ter algum dos crimes a que ele foi acusado, algum dos crimes pode ser anulado, pelo que você tem acompanhado dessa história. E também te pergunto sobre a possibilidade de uma divergência do ministro Luiz Fux. Essa é uma outra questão, mas que pode ser colocada ali. Se levantou até a possibilidade do Fux pedir vista, mas você já disse que essa possibilidade, assim, não dá para descartar completamente, mas é remota. Dá para dizer que é remota? Vou começar por essa parte do Fux, que segue aqui o nosso raciocínio de julgamento. Isso. Acho difícil, mas remota é uma palavra muito dura para qualquer coisa no julgamento do Bolsonaro, sabe? É muito difícil da gente cravar esses movimentos que são discutidos até o último momento. Vamos lá de improvável, então. Eu acho que é improvável, mas não dá para descartar, né? Eu estou aqui atualizando as situações de 12 em 12 horas, já não é mais nem todo dia, porque se a gente piscar, as coisas andam numa velocidade que a gente se perde. Então, esse movimento, por exemplo, da tornozeleira, da prisão do Bolsonaro, foi precipitado por todo esse ataque internacional que vem a partir do governo do Donald Trump, do Trump em pessoa, né, chantageando o Supremo Tribunal Federal brasileiro e o próprio governo brasileiro para que parasse o julgamento, como se isso fosse possível. E aí precipita essa situação em torno da prisão domiciliar, que era uma coisa que não se queria. Assim, quando a gente vai acompanhando os episódios, a gente vê o tanto que se estendeu, né? Foram aturando muita coisa. Mas agora, né, chegou num momento que vamos esperar o quê? Os Estados Unidos invadirem o Brasil, assim, para tomar uma atitude, né? É um pouco essa medida que está dada em função do tarifaço e da chantagem pública dessa situação toda, com participação do próprio Eduardo Bolsonaro. Então, precipitou essa situação. E o Fux, no meio disso, está olhando para toda essa situação. Ele vem, desde março, já demonstrando a divergência em torno
do caso, dos detalhes do caso, da condução da delação do Mauro Cid. Eu falei aqui algumas vezes sobre as perguntas que o Fux fez, por exemplo. Ele estava o tempo todo perguntando às testemunhas se elas estavam se sentiram pressionadas na Polícia Federal, pelo que revelaram na Polícia Federal. E eu sempre fiquei atenta ao fato de que ninguém perguntou se eles tinham sido pressionados depois que as declarações vieram públicas, ou seja, depois que eles prestaram depoimento. E não para prestarem, como se a única pressão possível fosse a pressão da Polícia Federal. Quer dizer, os demais agentes do processo, e é o que está colocado nos autos. A família do Cid foi pressionada por várias pessoas diferentes. Está comprovado que um advogado de um dos outros réus falou com o Cid sobre o processo. Então, que a pressão externa existe, está comprovado. Nunca ficou comprovado que a Polícia Federal pressionou ninguém. Mas ficou, assim, comprovado que existia uma pressão sobre o Cid, principalmente. E essa questão pouco foi questionada pelo ministro Luiz Fux. Mas ele fez esse questionamento em relação à Polícia Federal, várias vezes, a diferentes testemunhas. Então, ele deu a entender que ele estava aberto ali a escutar, né, os argumentos da defesa, mas tem um limite para tudo isso. É muito difícil para o Fux ficar perante os colegas numa situação do julgamento em que ele vai lá e pede vista, e os demais pedem para adiantar o voto. Aí já se coloca uma situação de 4 votos, que já dá a maioria da condenação. O Fux vai o quê? Só adiar o momento em que vai se concluir o julgamento? Para ele é um desgaste público muito grande. Eu duvido muito que, se por acaso ele pedir vista, ele vai ficar 3 meses. Então, são vários cenários difíceis. Eu acho difícil ele pedir vista, olhando para esse placar, que ele sempre é isolado, 4-1, 4-1, 4-1. Mas eu também duvido que, se por acaso ele pedir vista para um momento, ele vá segurar isso até o ano que vem. É muito tempo. E ele sabe também que a própria direita está discutindo candidatos. Então, para responder essa primeira parte da sua pergunta, acho difícil colocados esses cenários, mas aqui qualquer coisa a gente faz um outro em detalhes depois. Se você acha que tem a possibilidade, né, no caso de existir essa possibilidade de ter alguma das penas, né, um dos crimes, vamos dizer assim, desconsiderado ou julgado que Bolsonaro não cometeu esse crime, né, qual que seria de todos que ele está sendo acusado ali? Eu sei que existe uma discussão com relação a tentativa de abolição violenta do Estado e o crime de golpe de Estado. Se isso seria o mesmo crime, enfim, se seria uma condenação só, ou se realmente seriam... Essa discussão existe. O que eu ouvi mais concretamente com relação a possibilidade de 43 anos é que, quando você pega todas as penas máximas desses crimes, você chega a 43 anos. O que eu ouvi foi assim: no geral, o que é feito para a dosimetria de pena é começar da pena mínima o cálculo, e não da pena máxima. Então, por isso, nas minhas fontes ali entre PF e PGR, há uma leitura de que deve chegar em torno de 30 anos a possibilidade da condenação, pegando todos os crimes. Agora, eu não ouvi ninguém, dos que eu ouvi pelo menos, sobre a possibilidade de descartar um dos crimes. Eu ouvi mais no sentido dos anos de pena, né, do cálculo da dosimetria, começar pela pena mínima e não pela pena máxima. Então, acho, nesse momento, pelo menos junto ao Bolsonaro, eu não vejo... eu não tenho a informação do descarte de alguma das penas. Agora, a gente vai ter mais precisão com isso conforme o julgamento iniciar, a gente vai sentir um pouco os humores. Eu tendo a achar que o Supremo vai tentar fazer um julgamento duro, preciso com relação... E duro, que eu quero dizer assim, tem muita prova, né, gente, sobre a tentativa de golpe de Estado. Eles tentaram, eles botaram um plano em execução.
e recuaram em algum momento, desistiram, mas eles colocaram um plano em execução e planejaram isso de maneira concreta desde julho de 2022, embora tenham criado uma narrativa e aparelhado o Estado para essa possibilidade desde o começo do governo Bolsonaro, desde 2019, quando montam lá a ABIN paralela dentro da ABIN, por meio do Ramagem, por uma indicação que é feita pelo Bolsonaro, de botar o Ramagem como diretor-geral da ABIN. E depois, quando ele tenta levar para a Polícia Federal, quando ele briga com o Moro já no meio da pandemia, em 2020. O tempo todo era um controle das instituições. Para quê? Para que ele queria esse controle? Ele próprio falou, né? A minha inteligência funciona e vai mudar, e se não mudar, muda todo mundo, vai mudar o chefe, vai mudar o ministro. Ele queria um controle total para fazer o que ele quisesse. E estava o tempo todo falando disso e associando essa situação às mentiras sobre o sistema eleitoral, a fraude nas urnas que só existe na cabeça dele. Então, o tempo todo juntando o autoritarismo de aparelhar as instituições de investigação do Estado com esse discurso. E aparelhou lá a BIM, e tentou aparelhar a PF, aparelhou, de alguma maneira, a PGR, porque nada foi investigado nesse período, até o Augusto Aras sair. Essa situação da espionagem, das tentativas de golpe de Estado, da própria pandemia, nada foi adiante, né? Inclusive, investigações sobre o Eduardo Bolsonaro, o uso de dinheiro vivo do Eduardo Bolsonaro foram arquivadas durante a gestão do Aras, depois de reportagens que eu fiz quando eu trabalhava no Globo, e o Aras simplesmente arquivou sem pedir uma única informação, passou adiante. Então, a Receita, enfim, vários órgãos de controle foram atacados. A Polícia Rodoviária Federal, que também é central nesse episódio do golpe. Tudo isso foi sendo preparado ao longo dos anos para que a hora que precisasse estivesse lá. E estava, né? Inclusive o Braga Neto, que é uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes. Já em 2022 eu ouvia isso, sobre a imposição do nome do Braga Neto pelo Bolsonaro como vice dele para que ficasse dentro do PL. O Bolsonaro virava para o pessoal do PL e falava, o Valdemar, inclusive, não, vai ser o Braga Neto. E a razão disso, o que me contavam, era que, na cabeça do Bolsonaro, caso ele perdesse, ele ia ter as Forças Armadas na mão por meio do Braga Neto. E o que a gente viu depois da derrota? Reuniões na casa do Braga Neto para discutir um plano golpista junto aos tais kids pretos, que são esse grupo de operações especiais do Exército. E aí isso tudo vai desembocar lá no tal do plano, no Copa 22, o punhal verde e amarelo, as tentativas de assassinato, o 15 de dezembro de 2022. Então, essa cena está toda colocada já há muito tempo, Gabi. É muita prova. Não tem como, assim, em que cenário a gente vai pensar uma absolvição destas pessoas? Eu acho que tem gente que pode acabar escapando por ter menos provas ou pegar uma pena mais leve por terem menos provas encontradas sobre essas pessoas, mas do Bolsonaro, do Braga Neto. O Ramagem está com o processo suspenso porque é deputado, e esses fatos são anteriores ao mandato. Então, é só depois que conclui o mandato, o Ramagem não será julgado neste momento. Só depois que conclui o mandato dele, inclusive sobre os fatos da ABIN. Agora, além dele, Anderson Torres, o general Paulo Sérgio, Almir Garnier, essa galera não tem muito para onde correr, não. Porque tem um nome aí que chama a atenção e que você já comentou com a gente no ICL Notícias, que é o do general Augusto Heleno. A gente está falando aqui sobre provas e muita gente se pergunta sobre essa possibilidade do Augusto Heleno escapar de uma prisão. O que a gente se lembra quando vem à mente, assim, simbolicamente do Augusto Heleno, é aquela questão da agenda em que ele, quando ministro, fazia anotação de próprio punho, o que comprovaria
o envolvimento dele nesses atos ilegais e golpistas. E teve aquela reunião com o Bolsonaro também, que o Bolsonaro até fez uma menção de querer mandar ele calar a boca, porque ele falou, se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, enfim, ele falou sobre isso e foi gravado, a gente ouviu o Augusto Heleno falando. Então, qual é a possibilidade, como é que o Augusto Heleno conseguiria escapar da prisão? É que a questão que está colocada é que quando você compara as provas dos demais, né? O volume de prova envolvendo, sei lá, o Ramagem mesmo, que era subordinado, ele é maior. O envolvimento do Ramagem está mais claro em termos de depoimento, de documentos, da presença dele nas ações e nos episódios. Pelo menos foi isso que eu ouvi, né? Ouvindo as pessoas que estão ali acompanhando o julgamento no dia a dia. Do Heleno temos menos elementos. É como você falou, tem essa agenda, tem a reunião, mas ele não estava na casa do Braga Neto, ele não é citado nas reuniões das minutas golpistas. Então, a presença dele nos episódios, ela é menor. Eu acho que é nesse aspecto que se trabalha para diminuir a presença dele nos episódios. Inclusive, a própria defesa dele faz um certo uso disso tudo. Ele foi um dos que pediu um direito parcial de silêncio. Ele, por exemplo, no interrogatório, o Heleno não quis responder às perguntas da acusação. Ele pediu para responder só as do advogado dele. Ele tá trabalhando com o famoso com o regulamento debaixo do braço, só com o mínimo, ou seja, eles não acharam muita coisa sobre o Heleno, vamos trabalhar para responder só o que eles acharam. E para restringir cada vez mais a participação do Heleno nos episódios centrais do plano golpista. É por aí que a defesa dele trabalhou e é também nessa linha que eu ouvi a chance do Heleno, não vou dizer ser absolvido, mas ter uma pena talvez mais branda em relação aos demais. Os outros envolvidos, né, dentro desse núcleo têm muito mais a presença nos episódios, né? E eu não falei do Cid, mas o Cid também é outra figura central no momento, porque o Cid é delator, ou seja, ele abriu mão do direito ao silêncio, do direito de mentir, ele é obrigado a falar a verdade, senão ele perde os benefícios da colaboração premiada. Ao mesmo tempo, já sabemos que o Cid mentiu. É público, é notório, tá aí. Até as pedrinhas da rua sabem. Inclusive, quais são as mentiras que o Cid contou. As que já dá para provar, né? Eu não sei, essa para mim talvez seja uma das que o Bolsonaro vai resultar condenado. Acho que tá muito claro, em função de tudo que aconteceu, eles não conseguiram derrubar a acusação. Se o Cid vai conseguir manter os benefícios, ter redução de pena, como pediu a PGR, ou mesmo até o perdão, que é o que a defesa dele quer, essa talvez seja a surpresa, o suspense desse julgamento, porque a minha opinião, como jornalista que acompanha esse processo, que já acompanhou outros, é de que o Cid não faz jus nenhum a nenhum benefício. Ele quebrou acordos de confidencialidade, ele forneceu informações às defesas de outros réus, ele fez um jogo duplo, ele escondeu informação crucial sobre a tentativa de golpe de Estado, inclusive sobre as partes mais graves, como, por exemplo, o conhecimento dele em torno do Plano Punhal Verde e Amarelo. Por mais de um ano, ele começa a fazer a colaboração dele em fim de agosto de 23, ele vai falar do Plano Punhal Verde e Amarelo em novembro de 24, já assim, quase que voltando para a prisão de novo. Então, a situação do Cid, até pelo exercício da justiça, ele deveria receber uma condenação e ter os benefícios da colaboração premiada dele retirados. Ele não faz jus aos benefícios, ele não foi correto e seguiu à risca o processo ao longo de todas as etapas. Mas até aqui o retorno que eu tenho é de que a colaboração premiada dele
se mantém. Não me parece que vai ter a cassação do benefício. A questão vai ser, será que vai dar 1/3 de redução de pena? Eu acho que perdão judicial está muito difícil para o Cid. Talvez esteja mais próximo da redução de pena. Mas mesmo assim, não sei não. Todo julgamento tem um pouco uma cena de teatro, né? As pessoas aqui, não sei quem da nossa audiência acompanha, CSI, Law & Order. Eu adoro esse tipo de... Eu adoro, assisto, adoro filme de julgamento, adoro essas séries policiais. Essa é a nossa série da vida real brasileira. Real. Ela é um julgamento bem diferente, né? Não tem e, sobretudo porque a maioria que a gente assiste é americano, né? Que é um sistema bastante diferente do nosso também. Mas esse vai ser a nossa novela. A gente vai ter aqui uma minissérie de 15 dias, mais ou menos, que termina muito provavelmente no dia 12 de setembro. Mas que é uma novela que, na verdade, assim, eu até estava fazendo esse raciocínio hoje. Hoje não, desde que saiu a marcação do julgamento no final da semana passada, que é o tanto que essa história não começou agora, né? Não começou em março. Hoje, até comentando com alguém, eu falei, gente, assim, para mim, esse julgamento, que agora sai em setembro de 25, ele começou em novembro de 22. Mal acabou a eleição e a gente não tinha tempo de respirar. Já tinha um bando de gente da rua trancando as estradas, não aceitavam o resultado. O Bolsonaro agora quer dizer que facilitou a transição. Só esqueceu que ele nunca reconheceu o resultado. Concretamente, ele fez aquela cena junto com o Eduardo e alguns para supostamente tentar acalmar, mas ele não reconheceu o resultado eleitoral. Ele ficou ali tumultuando. Agora a gente sabe, depois dessa investigação toda, o que eles estavam fazendo, enquanto na frente das câmeras ele chorava, se fazia de triste, de deprimido, mas para dentro do palácio, o que é que ele estava fazendo, o que é que o Braga Neto estava fazendo, o Cid, o Ramagem, o ex-chefe da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei. Então, agora está claro. Mas, para mim, esse trabalho sobre a tentativa de golpe de Estado, concretamente, começa em novembro de 22. Mas eu já ouvia e já acompanhava tudo isso ao longo... Olha, de maneira muito precisa, de 2021 em diante, isso foi uma constante ao falar com as fontes. Para lembrar de alguns episódios aqui, teve um momento em março de 21 que o Bolsonaro trocou todos os comandos das Forças Armadas no mesmo dia. Exército, Marinha e Aeronáutica, de uma maneira muito incomum, e uma troca de comando sem uma concordância. Os comandantes entregaram, porque se sentiram, de alguma maneira ali, sem conseguir exercer o trabalho com a autonomia necessária junto ao presidente da República. E dali em diante a gente só foi vivendo uma sucessão de crises, e era um momento muito grave da pandemia no Brasil, onde milhares e milhares e milhares de pessoas estavam morrendo, a ponto de chegar aos 700 mil. Então, eu tenho até dificuldade de dizer quando é que foi que esse julgamento, aliás, que a tentativa de golpe de Estado começou. Para mim está claro o dia que a gente vai ver o Bolsonaro ser julgado, mas o tanto de tempo que eu estou acompanhando já o Bolsonaro atentar contra a democracia brasileira para permanecer na presidência da República, eu não sei direito onde colocar esse marco inicial. Já faz muito tempo que eu acompanho tudo isso, Gabi. Bom, a gente também vai acompanhar aqui. Vale a pena reforçar que a nossa equipe vai estar 24 horas ligada no julgamento a partir do dia 2 de setembro. Vamos estar mobilizados, eu, Juliana, toda a nossa equipe. Obrigada, querida, e até uma próxima. A gente se vê em breve. Obrigada, gente. Sempre um prazer estar aqui no Em Detalhes. Prazer é todo nosso de te receber também. Você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência tem o Rolê CL. Você pode ouvir o Em Detalhes também nas plataformas de áudio. Até amanhã. Seguinte, galera, melhor notícia do dia para quem perdeu a aula do Daniel Ziblatt. Dezenas de milhares de pessoas assistiram, ficaram encantadas com o conhecimento desse cara e ao mesmo tempo assustadas com os riscos que a gente está correndo, riscos que as pessoas não tinham a menor ideia. E está traduzido para português, então todo mundo vai entender. No final da aula a gente criou uma super condição para quem quiser fazer parte do ICL. E essa condição vai valer para você que está assistindo o replay também. Um abraço e boa aula.